A continuación, recibimos a Moisés Pinto Neto, también de la ULBRA, Universidad Luterana de Brasil. Desarrollará su conferencia Inteligencia Artificial, aspectos filosóficos y el dilema de Philip K. Dick. Moisés Pinto Neto, bienvenido. Es profesor del programa de posgrado de esta universidad, de ULBRA, a cargo de una investigación sobre pedagogías contraculturales en la era del antropoceno y la digitalización. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, con pasantía en el Center for Research in Modern European Philosophy en la Universidad Kingston de Londres, Inglaterra. Adelante, Moisés, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Reitero las advertencias que Ricardo ha hecho sobre el idioma. Voy a hablar en portuñol, pero el castellano de Ricardo está perfecto. Entonces, en mi caso es verdad. En el caso de Ricardo era só protocolo. Agradezco por la oportunidad de estar en esta ocasión de celebración del Colegio São Pablo, e incluso Anglo también, y a Mauro por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de inteligencia artificial, que es un tema extremadamente polémico y mucho angustiante que estamos viviendo ahora, pero no prometo tranquilizá-los. No creo que sea la tarea de la filosofía hacernos más calmos sobre las cosas, mas, al contrario, preguntar y problematizar siempre. Entonces, voy a hacer algunas cuestiones sobre esta gran innovación que ha recibido un nuevo impulso en los 2 últimos años con el ChatGPT, ChatGPT 3 y ChatGPT 4. Y todos nosotros de la educación estamos pensando cómo debemos lidar, cómo debemos reagir a estas innovaciones. Bueno, esto es un fenómeno muy moderno, porque la modernidad ha sido la época que encarnó el espíritu de prometeísmo, colocando al humano en el centro del cosmos y fabricando sus propios mitos, que son, en general, mitos que celebran el poder humano, pero de modificar la naturaleza, pero también carrega perigos asociados, que comenzaron a ser vistos como extremadamente amenazantes. La tecnología figuró como una especie de magia moderna, mediante la cual los sueños imposibles, por ejemplo, una inteligencia sintética, una inteligencia artificial, se hacen realidad. Y al mismo tiempo, todos los perigos asociados al uso excesivo de instrumentos comenzaron a estar presentes en la vida cotidiana. Yo voy a dividir mi ponencia en 2 partes. La primera es sobre las máquinas enemigas y máquinas compañeras. Entonces, el proyecto propiamente de inteligencia artificial nace con Alan Turing, a principios del siglo XX. Turing fue un importante matemático que ayudó a resolver la criptografía nazi, como se ve en esta película sobre él, rompiendo los códigos y otorgando así una ventaja tecnológica y estratégica a los aliados frente a los ataques del RE.
Deste modo, se considera Turing como o inventor da máquina calculadora, que hoje chamamos computadora, e com ela uma ciência específica que investigaria sistemas organizados, tanto vivos como não vivos. E a questão da passagem de um a outro é propriamente a questão da inteligência artificial. Como se passa de um sistema vivo, como nós, que temos cérebro e portanto, inteligência, a um sistema não vivo, pero organizado, que é a máquina que pensa de maneira autônoma, que se chama cibernética. A hipótese de Turing era estritamente materialista, é decir, pensava que o pensamento não provenia de nenhuma substância sobrenatural ou transcendental. Ou seja, algo que em nossa cultura ocidental chamamos com vários nomes: alma, espírito, psique, mente. São todos nomes para isto que nos hace pensar. Pero Turing não creia que seria necessária uma substância que não seja da cá. Para Turing, se fôramos capazes de construir uma máquina calculadora capaz de reproduzir os comportamentos humanos, sem ser reconhecida como tal, estaríamos frente a uma nova forma de inteligência sintética, ou seja, a inteligência artificial. Para isto, ele propuso o teste de Turing, que está abaixo, que consistiria em colocar um indivíduo em um entorno cerrado, frente a duas salas, uma com um humano e outra com uma computadora. Se o sujeito não fosse capaz de distinguir entre a máquina e o humano, a máquina habría finalmente alcançado a inteligência. Este é o projeto do século XX sobre a ideia do que viria a ser a inteligência artificial. Assim, a figura da inteligência sintética começou a habitar nosso imaginário, además de las indústrias e de toda a maquinaria industrial. Então, vou dividir em duas partes as consequências desta ideia. Pese a toda a importância de Turing, a ideia de uma máquina inimiga não é nascido no século XX. Temos o começo da modernidade uma espécie de ponto zero desta ideia, com Mary Shelley e a figura do autômata criado por el Dr. Frankenstein, que é este monstro que todos nós conhecemos. Nascido do corpo desgarrado de los trabalhadores e do uso da eletricidade, o monstro se vuelve contra seu criador e se converte em um grande emblema de las películas de horror. Desde entonces, muitas representações siguen proliferando. Representações de las máquinas inimigas, de las máquinas que se vuelven contra su creador. Mas, recentemente, por exemplo, el vilano Ultron é o resultado de um experimento de Iron Man durante um episódio da famosa franquia de Los Vengadores. Mas dos exemplos são HAL 9000, a supercomputadora que controla uma expedição de astronautas a Júpiter em 2001, uma odisseia no espaço dirigida por Stanley Kubrick, que se vuelve contra os tripulantes, se rebela contra os astronautas e se desenvolve um épico enfrentamento em el espaço, hasta que finalmente é desconectada da nave. Por outro lado, em Matrix, também sabemos que os humanos estão encantados dentro de uma realidade virtual chamada Matrix,
y solo unos pocos hackers pueden unirse a los supervivientes de una guerra total contra las máquinas en la que los humanos fueron derrotados. Finalmente, el más reciente, Ex Machina, também se desarrolla um ciborgue com características humanoides que logra enganar a seus desenvolvedores e assim começa a habitar disfrazadamente o mundo de los humanos. Então, esta é a imagem de la máquina enemiga, la inteligência artificial que se vuelve contra nosotros. Pero temos outra imagem que são de las máquinas compañeras. La primeira, que é como su arquétipo, também antigo, é o caso de Pinocchio, o muñeco de madeira que cobra vida e vive aventuras junto a su inventor, el carpinteiro Repetto. Seguindo a Pinocchio, temos fábulas modernas como el genial El Hombre Bicentenario, de Isaac Asimov, que imagina robots com uma interação social perfeita e que, ao longo da trama, reivindicam direitos iguais a los humanos, utilizando o argumento da prótese a seu favor. O robot argumenta negativamente. A partir de que momento um humano com muitas próteses robóticas deixa de ser humano? A não poder responder claramente, a Comissão Internacional se vê obrigada a reconhecer a humanidade do robot, na medida em que não pode declarar a inumanidade de los humanos que têm muitas próteses sintéticas. Também em esta linha temos a fábula inspirada em Pinocchio, de Steven Spielberg, em la que o robô imita, o robô imita ninho e passa todo o tempo tratando de recuperar o amor a sua madre, que é chamada inteligência artificial, a película. Em Matrix também, quando exploramos o universo de Animatrix, descobrimos que as máquinas tentaram uma espécie de pacto com os humanos, em el estilo de robot de Isaac Asimov, pero foram rechazadas por não ter alma. De novo, a questão de uma substância extra que seria como que transcendental, espiritual, divina, ou de alguma forma não replicável em las máquinas e que tornaria os humanos heterogêneos a todas as formas de inteligência não humanas. Então, em primeiro caso, há uma espécie de xenofobia de las máquinas, mientras que em segundo caso, há uma espécie de xenofilia de las máquinas, em la que o estrangeiro começa a desfrutar de los mesmos atributos que os humanos. Por um lado, o autômata de Dr. Frankenstein e, por outro, o muñeco Pinocchio. No entanto, pese a todo isso, o que sostengo aqui, e é a segunda parte de minha charla, é que estes modelos são demasiado antropomórficos para explicar a inteligência artificial hoje em dia. Não é exatamente este nosso problema agora. Incluso, se vamos um pouco mais a fundo, sabemos que hoje a robótica não tem aún condições de fabricar este tipo de máquina como o robô antropomórfico, por razões que é muito mais fácil ser um grande jogador de
de xadrez, seria? Xadrez, que uma empleada doméstica, porque as tarefas manuais são muito mais difíceis de executar do que as intelectuais para as máquinas. Então, esta imagem, nossas imagens de inteligência artificial estavam basadas em um sonho de futuro muito parecido a los Jetsons, em el que os humanos viveriam uma vida de lujo em el futuro, com empregados mecânicos, tecnologias avançadas e autos voladores. Pero não é o caso. O futuro não se ha realizado desta maneira. Nossa IA tem muito pouco a ver com isto. Muito pouco a ver com estes androides como Terminator, Westworld ou Blade Runner. Então, passo à segunda parte, que é o dilema de Philip K. Dick, grande escritor de literatura. De hecho, nosso modelo está mais cerca do que chamamos cognição distribuída. Estou emprestada a palavra de Catherine Hayles, que ha escrito este livro, para pensar a IA não como algo que se opone ou que se junta a nós, pero algo que nos complementa. A IA se vê como um complemento à inteligência humana. Então, a imagem correta não seria do robot, o cyborg ou o android, sino esta, uma calculadora. A IA seria uma extensão de los atributos humanos mais allá de nosso corpo. Al igual que a calculadora realiza cálculos rapidamente que a la maioria das pessoas les levaria tempo a realizar, a IA seria uma espécie de atalho cognitivo capaz de resolver problemas de maneira colaborativa com os humanos. Então, é o modelo colaborativo de IA, onde a IA atua como uma espécie de extensão extracorpórea de nossa inteligência. Órgão extracorpóreo. Se han desarrollado diversos modelos de IA, pero o que se está utilizando actualmente intenta replicar as sinapses cerebrales. Há vários modelos, pero nuestro específico hoy es de uma simulação cercana de nuestras sinapses, pero muito menos complexa. Ante a dificuldade de produzir uma IA que os profissionais de tecnologia estavam enfrentando, a solução foi replicar o mecanismo de pensamento que os melhores exemplos que temos, es decir, nós. Deste modo, a IA replica as operações do cérebro humano que opera mediante redes e conexões. Com a tecnologia e a nube, agora temos acesso a uma imensa quantidade de dados chamados Big Data. A quantidade é incompatível com a capacidade de processamento de um corpo humano, pero com sistemas adequados de silício, pode processá-los e extrair informação. Tecnologias como ChatGPT utilizam a nuvem de palavras e, mediante um algoritmo estatístico, podem vincular palavras e formar sintaxes.
Entonces, si digo la palabra casa, inmediatamente hay miles de palabras cercanas, como sofá, cama, televisión, pero también acogimiento, familia y así sucesivamente. De esta manera, la IA conecta la información a gran velocidad para ofrecernos respuestas. Sin embargo, la perspectiva de la IA, se buscamos imaginar cómo piensa la máquina del punto de vista de la máquina misma, es puramente cuantitativa. Para ella, un perro y una mano pueden ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es esencialmente binaria. Solo reconoce el 0 y el 1. Por lo tanto, no hay distinción cualitativa. Sus análisis de los datos es puramente estatístico. La perspectiva de la máquina es solo esta, 0, 1. Como la visión de Neo en la Matrix. Es aquí donde planteo lo que llamo de dilema de Philip K. Dick. Esto es basado en una pequeña narrativa llamada de AltoFac, que ha sido replicada en esta serie, este seriado, Electric Dreams, en que Philip K. Dick describe una situación distópica en la que la humanidad, sobreviviendo en un mundo en ruinas, es controlada por una fábrica totalmente automatizada, que decide sobre los flujos sociales, lo que se debe comer, la cantidad, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, hay un mecanismo violento de protección que impide que los humanos se acerquen a la fábrica, para evitar que saboten la planificación. La gran cuestión es correcto sabotar la planificación o la fábrica tiene acceso a una cantidad de informaciones que la inteligencia humana no es capaz de procesar y por tanto, el mejor es dejar la máquina decidir por nosotros. No tenemos como saber. No hay como saber. Es algo muy similar con que se pasa cuando pensamos sobre el Big Data y la capacidad de procesamiento de las máquinas. ¿Qué haremos cuando una máquina llegar a un punto de pensamiento en que no vamos a comprender más lo que hace y no tenemos más cómo jugar si lo que hace es correcto o no? Esto es el dilema. Y un podcast, esto es el episodio, y un podcast muy bueno que lo recomiendo, se llama Our Undivided Attention. Tristan Harris, que es un sujeto de las tecnologías, a trabajar en el Facebook, etc. Es el responsable por aquel documentário de Netflix sobre las empresas del Vale do Silício. Coloca la siguiente questão. Eu vou a ler porque é muito interessante. Lo que estamos diciendo es, estamos liberando de manera responsable las nuevas IA de modelos de lenguaje amplio a público, y lo que estamos escuchando de la gente es que no lo estamos haciendo de manera responsable. El sentimiento que he tenido personalmente, solo para compartir, es como si estuviéramos en 1944 y recibieras una llamada de Robert Oppenheimer
Oppenheimer, que agora a película, né? Dentro desta coisa chamada el Projeto Manhattan. Não tienes ideia de lo que es eso. E ele disse, el mundo está a punto de cambiar de maneira fundamental, excepto não se está desplegando de maneira segura e responsável. Se está desplegando de maneira muito peligrosa. E nos ajudarás desde afuera. E quando digo Oppenheimer, me refiro mais a uma metáfora de um grande número de pessoas que estão preocupadas por isto. E alguns de eles poderiam estar em esta sala, pessoas que estão em la indústria. Estava falando com pessoas da indústria da tecnologia. E queríamos averiguar como se vê a responsabilidade. Agora, por que diríamos isso? Porque esta é uma estatística que me tomou por surpresa. El 50% de los investigadores em IA creem que há 10% mais de probabilidade de que os humanos se extingam por nossa incapacidade de controlar a IA. Repítelo uma vez mais. La mitad de los investigadores em IA creem que há 10% mais de probabilidade de que os humanos se extingam devido à incapacidade de los humanos para controlar a IA. Isso seria como se estuvieras a ponto de subir em um avião e el 50% de los ingenieros que construyen el avião dijeron, bueno, se subes a este avião, há 10% de probabilidade de que todos caigamos. Não he prometido nada calmo, nada tranquilo. Bueno, entonces me hice curioso y fue a perguntar a ChatGPT lo que pienso sobre eso. Perguntei a él, o ella, qual é a probabilidade de um cenário como Exterminador do Futuro, Terminator, que ustedes, as inteligências, acabem com nós, os humanos? Me ha respondido que como modelo de linguagem não tenho acesso à informação em tempo real, etc. Dito esto, puedo falar sobre o conceito de um cenário similar ao da película Terminator, em relação com o crescimento da inteligência artificial. É importante destacar que a IA é uma área de investigação em constante evolução e existem diferentes opiniões e teorias sobre seus riscos e possíveis consequências. Em la atualidade, a maioria dos expertos em IA e ética tecnológica estão centrados em desenvolver medidas de segurança e governança para garantizar que a IA se utilize de maneira responsável e beneficie a sociedade em geral. Estas preocupações incluem evitar que a IA se utilize com fines maliciosos ou para um controle destrutivo sobre os humanos. Aunque algumas pessoas podem expressar preocupações legítimas sobre o potencial abuso ou uso indevido da IA em el futuro, é altamente improvável que ocorra um cenário exatamente como é retratado em la película Terminator. A IA é uma tecnologia complexa e para que algo assim suceda, teriam que cumprir-se várias condições, incluso o desenvolvimento de uma IA extremamente avançada e sua capacidade posterior de auto-melhora, sem restrições ou controle humano. Sin embargo, sempre é importante seguir os avanços em la IA e assegurar-se que se estabeleçam mecanismos adequados de governança e regulação para minimizar os riscos potenciais. A discussão e o debate contínuo sobre a ética e a segurança em torno de IA, a IA são fundamentais para garantizar que se utilize de maneira beneficiosa e responsável no futuro. Mas a pergunta é: quando falamos da forma como a IA está sendo desarrollada hoje,
¿Cuál es la forma? La competición pura y simple. La idea de que es necesario hacer el primer producto para conquistar todo el mercado y nada más. Es una disputa puramente mercadológica. No hay preocupación en términos de efectos. Y los efectos son muchos. Nosotros imaginamos el fin de nosotros, la humanidad, con una hipótesis 10%. Mas tan tranquila. Pero hay otras. Hay la posibilidad, por ejemplo, la cuestión del trabajo y la automación, las consecuencias para todas las personas de la automación general de trabajo por la IA y para cómo vamos a reorganizar nuestro sistema social, la cuestión afectiva que acontece cuando las personas empezarem a casar com as IAs ou coisas como tal, ou a questão espiritual. El Valle del Silicio tiene el proyecto de la inmortalidad. Ellos quieren hacer el upload de sus mentes en otro dispositivo para vivir eternamente. Entonces, ¿qué es este mundo donde no hay el otro para ser salvo en la próxima vida? Por ejemplo, como piensa el cristianismo o otras religiones soteriológicas, ¿no? Entonces son muchas cuestiones. Y me restringo a una, que es esta cuestión ponida por Philip K. Dick, y que hay diversos podcasts y textos que trabajan eso, que es una que llaman de godlike artificial intelligence, una superinteligencia artificial. Hay un autor que Nick Bostrom, que habla de superintelligence para caracterizar la posibilidad de una inteligencia trascendente. Nosotros, porque no tenemos capacidad de juzgar si están correctas o no. Entonces, y si simplemente no fuéramos capaces de analizar la IA debido a la inmensidad de su capacidad de procesamiento, convirtiéndola en una especie de trascendencia tecnológica, una especie de Dios ex machina en otro sentido, ¿no? Considerando que nuestro análisis, ¿no?, es cualitativo de la realidad y el ChatGPT, por ejemplo, es cuantitativo, podemos permitirnos una alienación total en un gobierno dirigido por una IA superinteligente. Entonces, acá se ve como ve que del punto de vista del procesamiento, la máquina es muy más inteligente, pero nosotros tenemos la percepción y la afección y los sentidos y una serie de otras dimensiones estéticas y éticas que la máquina no tiene acceso. Entonces, para terminar, solamente formulo el dilema de Philip K. Dick, que es, y que vamos a tener que pensar en los próximos años, meses, días, que es nuestra potencial incapacidad ante el rápido crecimiento de una superinteligencia para siquiera evaluar si estamos frente a algo prejudicial ou beneficioso.
Este é o dilema. Muito obrigado. Muitas graças. Muito obrigado, não existe.